Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vocês estão me ouvindo? Alguém pode só me fazer um sinalzinho que está tudo ok o som? Ótimo, obrigada. Então, bem-vindos aqui ao que é o nosso último webinar da série que o IEL tem realizado com a parceria do INSPER nas últimas semanas. O meu nome é Sabine, eu trabalho no IEL, que é uma das organizações do Sistema Fiergs. Nós atuamos com liderança, gestão da inovação, gestão do estágio. Eu estou aqui também com meu colega Cristiano, que está me ajudando na parte técnica. Tá? A parceria do IEL e do INSPER já acontece há vários anos, né, uns 5 anos pelo menos, que a gente oferece cursos de educação executiva, sempre com as temáticas de estratégia, modelo mental da liderança, gestão, inovação. E essa série aqui foi criada para que a gente possa apoiar as empresas nessa retomada dos negócios depois dessa pandemia, dessa crise, né, que a gente está passando, todo mundo junto. Enfim, o primeiro webinar tratou de novos comportamentos do consumidor, aconteceu no dia 17 de setembro. O segundo webinar abordou a questão do impacto da Covid na cadeia de suprimentos, aconteceu dia 24 de setembro. Os 2 webinars já estão no canal do YouTube, o Cristiano colocou aqui antes na tela, né? É só procurar por IEL-RS. Vocês vão encontrar esses e outros conteúdos lá também, né? E nós estamos aqui divulgando a Jornada 4.0. Dá uma conferida lá no nosso site também. Tem uma programação muito rica, trazendo questões ligadas à inovação para a indústria inteligente. Não deixem de se inscrever também, tá ok? Esse webinar de hoje, então, vai tratar sobre produtividade e eficiência em custos na indústria. Ele está programado para durar 1 hora, mais ou menos. A primeira parte, então, vai ser a exposição do especialista convidado, especialista do INSPER. A segunda parte, nós vamos contar com as perguntas e comentários de vocês. Usem o chat para colocar ali, que a gente quer incluir, no debate, que vai ser mediado pelo nosso convidado especial de hoje também. Tá? E no final do evento, a gente vai abrir o microfone para quem quiser trocar uma ideia aí com o professor e o André. Eu vou, então, fazer uma apresentação mais formal agora. Né? O professor Eduardo Pozzi, especialista em avaliação de investimentos, valuation e risco de crédito, tem uma atuação numa vasta gama de empresas, é professor do INSPER, de finanças no INSPER. Boa noite, professor, muito obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite. Isso aí. Boa noite a todos. E o nosso convidado especial também é o André, que é o economista-chefe aqui da Fiergs, também é coordenador do Comitê de Investimentos da Indusprev, que é uma sociedade de previdência. André, obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente hoje também. Sabine, professor Pozzi, é um prazer estar com vocês hoje aqui. Vai ser bem legal o nosso bate-papo. Vai ser sim, fantástico. Então, pessoal, só reforçando, usem o chat para participar, tá bom? Eu vou agora, antes de começarmos com o professor, eu vou passar a palavra para o Felipe. Ele trabalha com customização de programas de educação executiva lá no INSPER. Ele tem uma breve mensagem e logo depois a gente já pode começar, Felipe. O espaço é teu. Obrigado, Sabine. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. A gente está muito feliz aí com o ciclo de webinars que estamos realizando em parceria com o IEL do Rio Grande do Sul. Já é o 5º ano, se eu não me engano mesmo, Sabine, acho que é isso mesmo, que a gente tem uma parceria com o IEL. E esse ano a gente conseguiu entregar alguma coisa bacana, apesar de todas as dificuldades, né, de distanciamento social, enfim, dificuldade de deslocamento até Porto Alegre, como normalmente a gente faz. Só vou apresentar a escola, né, o INSPER aqui em São Paulo é uma instituição de ensino e pesquisa sem fins lucrativos, né, isso significa que a gente reverte todo o nosso resultado para a realização da nossa missão, que é ser um centro de referência nessas áreas em que a gente atua, né? Então, principalmente economia, administração, direito e engenharia, que são as principais áreas que a gente atua. A gente tem cursos de graduação nessas 4 áreas. Na verdade, o direito até foi nesse mês de setembro que a gente recebeu a feliz notícia do MEC que a escola vai
abrir um novo, né? A gente teve o aval do MEC para abrir uma nova graduação em Direito, e temos de Administração, Economia e Engenharia. A gente tem os nossos cursos de pós-graduação, Stricto Sensu e Lato Sensu, são cursos que são voltados aí para profissionais que estão em carreiras mais ou menos iniciadas, né? Os certificates para profissionais que estão aí no começo da carreira, 2 a 5 anos de experiência profissional, os MBAs para profissionais com um pouco mais de tempo de experiência. E, além disso, a gente tem também os cursos de educação executiva, cursos abertos que têm temáticas mais genéricas, digamos assim, finanças, marketing, liderança, negociação, e os cursos customizados, que ssão cursos voltados especificamente para clientes como o IEL, com o qual a gente tem um prazer enorme de fazer essa sessão de webinar. E aí é um ponto importante dizer, né, a escola, a gente tem um mote aqui, que o INSPER é uma escola para todas as etapas da vida, né? A gente quer que o aluno da graduação, até ele ter uma carreira mais avançada, mesmo que ele seja já mais velho, que tenha muita experiência, que a gente consiga entregar aprendizado para pessoas que já estão num nível muito avançado de carreira, que acho que sempre tem coisas novas para se aprender, né? Então, a nossa proposta é justamente essa, ser uma escola para todas as etapas da vida. Então é isso, a gente fica muito feliz de participar desse webinar com vocês. Mandem perguntas, participem, é importante, a gente tem essa troca, né, entre o professor e os participantes. A gente valoriza muito isso, tragam a realidade de vocês para o webinar, façam perguntas, é muito importante isso para enriquecer essa experiência. Tá bom? Então é isso, eu vou passar a palavra para o professor Pozzi. Aproveitem, Pozzi, por favor. Obrigado. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês, um prazer estar com a Sabine, com o André. Obrigado, Felipe, pela introdução. Eu sou o professor Eduardo Pozzi, eu sou professor do INSPER desde 2008, lá já tem 12 anos, né? O tempo passa. Eu atuo na graduação, atuo nas disciplinas de finanças na graduação, na pós-graduação, basicamente todos os cursos que o Felipe mencionou, graduação, pós-graduação, mas é na educação executiva que eu, enfim, atuo mais, em treinamentos junto a empresas, tanto em cursos abertos quanto os customizados, onde você prepara programas específicos, né? E a gente chama de tailor-made, feitos sob medida para as empresas. Então, prazer estar aqui, agradeço especial ao IEL pela oportunidade, pela parceria, né? Já de muitos anos, conforme o Felipe mencionou. O tema hoje é um tema muito caro, porque eu leciono um curso, nós temos um curso aberto lá no INSPER chamado Produtividade e Gestão de Custos, né? Então, é um tema que a gente vai trabalhando há algum tempo. Gestão de custos é sempre um tema em finanças que emerge sempre, porque é um processo que não acaba nunca, sempre há oportunidade em fazer gestão de custo e, principalmente, produtividade, são coisas diferentes, né? A gente vai comentar um pouco isso. Então, eu não sei se a gente já pode apresentar os slides. Eu tenho alguns slides para apresentar para vocês. Vou também tentar interagir com vocês, né? Eu preparei algumas questões também para a gente poder interagir. Fiquem à vontade para colocar questões no chat. Já me apresentei, né? Sou professor de finanças do INSPER desde 2008 e tenho uma longa carreira em consultoria, né? Se vocês perguntarem, né? Geralmente pergunto se você dá aula, se você trabalha também. E aí eu sempre respondo que dar aula dá mais trabalho que o trabalho, né? Mas o fato concreto é que eu atuei muitos anos em consultoria, sobretudo na área de finanças, especificamente avaliação de empresas, valuation, e sempre também fazendo planos de negócio, business plans, projeção de fluxo de caixa, né? Consultoria para pequenas e médias empresas sempre foi focada na questão do fluxo de caixa. E também teve uma época da minha vida que eu atuei muito junto a instituições financeiras em projetos de análise de risco de crédito. Então, eu também tenho uma expertise grande nessa área de crédito
tanto na parte de pessoa física quanto na parte de pessoa jurídica. Então, basicamente, esse sou eu, a gente pode avançar. A gente tem uma agenda, né, que engloba, esse vamos dizer assim, o resumo, né, do nosso encontro hoje. Uma agenda que vai falar de produtividade e eficiência em custos na indústria. Eu preparei, vamos dizer assim, 4 momentos para a gente poder explorar o tema. Um primeiro momento, é sempre bom apresentar, né, isso a gente apresenta no nosso curso lá também no INSPER, uma estrutura, né, de um programa de produtividade, alguns temas para plantar uma semente, algumas coisas certamente vocês já fazem, outras não, né? E a apresentação desse frame, eu vou procurar fazer algumas perguntas para vocês. A gente vai tentar trazer alguns pilares fundamentais de um programa de produtividade e gestão de custos na indústria. Depois eu vou falar um pouco da ampla gama de ferramentas que a gente tem, né? Ferramenta é o que não falta, né? Então, você tem um arsenal todo de ferramentas de gestão, né? Quando eu falo de ferramentas, são ferramentas de gestão, a serviço da produtividade e da gestão de custos. Depois eu vou citar um case onde você tem as vantagens de um processo estruturado, quando a gente pensa em produtividade, versus um processo pontual, enfim, não muito estruturado e não muito, vamos dizer assim, analisado profundamente. A gente vai chegar lá, eu vou, inclusive depois, esse link acho que Sabine deve disponibilizar para vocês, esse case está na Harvard Business Review. E depois a gente finaliza falando da importância de sustentar essas iniciativas, né? E de criar efetivamente uma cultura de produtividade na organização. Tem organizações que têm cultura de produtividade, né? Eu, ontem de manhã, dei aula para o pessoal da Ambev, né? A Ambev é uma empresa que tem cultura de produtividade. Você conversa com eles, é nítido que os colaboradores têm essa visão de produtividade, ou seja, isso é incutido, né, na cultura organizacional. Esse é um grande desafio, né? Eu sou professor de finanças, mas eu tenho que confessar que os grandes desafios na gestão são desafios de gestão de pessoas também, tá? Então, a gente fala de finanças, de métricas, de análise financeira, gestão de performance e tudo mais, mas a gente nunca pode esquecer que são pessoas que põem isso, né, que colocam essas coisas para funcionar. Então, essa questão de discutir engajamento das pessoas, de discutir cultura organizacional também é sempre importante, e dialogando, né, com finanças e com as outras áreas também, né? A gestão da empresa é um processo integrado entre operações, né, finanças, gestão de pessoas, marketing, e todas essas áreas em conjunto, né, fazem uma certa orquestração para poder entregar o resultado. Vamos lá, então, a gente volta a compartilhar aqui o... Não, acho que não ainda acho que estamos no terceiro slide, a gente começa falando do frame, né? A gente começa falando do frame, esse é isso próximo, exatamente. Muito bem. Eu trago alguns pilares para a gente poder refletir sobre o tema de produtividade e gestão de custos, né? O primeiro tema, pessoal, é o tema da informação. Então, diferentes companhias têm diferentes níveis de informação e formalização de processos e de controle de custos e de produtividade, né? Então, o primeiro passo que eu diria é se a casa está em ordem, né? Então, você tem a casa em ordem em termos informacionais, você tem bons relatórios gerenciais, você tem margem de contribuição por produto, você tem uma boa DRE gerencial, na qual é possível você visualizar a rentabilidade não só da empresa, mas rentabilidade de produto, rentabilidade de segmentos, rentabilidade de clientes. Você tem uma DRE por cliente, você sabe quanto você investe nos seus clientes, sabe quanto você gasta para atendê-los, né? Ou seja, quanto cada cliente é rentável, qual é a rentabilidade que ele traz, qual é o nível de granularidade que você tem em relação aos seus relatórios gerenciais, né? E em relação aos seus indicadores operacionais também. Embora eu seja professor de finanças, você tem os indicadores financeiros, mas você também tem os indicadores operacionais que são importantes, que não estão nos relatórios financeiros, né? Sobretudo na indústria. Um segundo pilar, daqui a pouco eu vou fazer perguntas para vocês, tá? Só vou fazer uma visão geral dos 5 pilares
que a gente tem aqui, perdão, os 6 pilares que a gente tem aqui. O segundo pilar fala um pouco da geração de iniciativas, né? Como são geradas essas iniciativas? Quem gera essas iniciativas? Qual é o processo de geração de iniciativas para fins de produtividade, né? Depois tem o tema de cultura que eu comentei. O tema de cultura que talvez seja o mais complexo, é um processo de mais longo prazo, você incutir essa cultura de produtividade na organização. Depois tem a questão da sofisticação do processo. Então, de novo, algumas empresas já têm um certo nível de sofisticação, usam boas ferramentas, como, por exemplo, DRE, OBZ, Orçamento Base Zero, que é uma ferramenta já sofisticada, né? Usam, por exemplo, controle matricial, né? Tem margem de contribuição lá por produto, tem DRE por cliente. Quer dizer, qual que é o nível de sofisticação que a empresa tem? Esse é um pilar importante, né? E tem a questão da visibilidade e da sustentação das iniciativas. Isso tem a ver com reconhecimento, né? Com engajamento, com a recompensa. As pessoas também precisam ser recompensadas, né? Dentro desse processo. E também a questão do link com a estratégia. Acho que a estratégia é sempre o ponto de partida, né? Onde queremos chegar, como faremos para chegar lá. Então, a questão de você adequar indicadores de produtividade, de gestão de custos, mas entendendo qual é a estratégia do negócio, também é importante. Feita essa primeira apresentação, vamos passar para o próximo slide. Quero fazer perguntas para vocês. Interajam no chat, vamos dialogar, vamos fazer do webinar uma discussão dialogada, né? Então, com relação a nível de informação e formalização de controle de custos e produtividade, algumas perguntas, algumas são básicas, tá? Mas pela minha experiência no INSPER, tenho muita empresa que não realiza esses processos, né? Ou realiza de uma maneira muito incipiente, né? Então, sua empresa realiza orçamento, né? Sua empresa faz um planejamento financeiro da maneira como manda, eventualmente, os manuais, né? Ou há oportunidade de melhoria no processo de orçamentário, no processo de budgeting. As despesas são orçadas, né, por cento de custo, você aloca, né, essas despesas por departamento de maneira que faça sentido, de maneira que contribua para você tomar boas decisões, de maneira que você possa ver aonde está alocado o capital. Eu gosto desse termo, esse tema de alocação de capital, né? Aonde que o capital está alocado? Como você aloca o dinheiro na organização, né? Essas alocações de custo, despesas são claras, né? Você tem lá custo direto, custo indireto, custo fixo, custo variável. Eles estão bem alocados, né? E visualizados gerencialmente. Aquela pergunta, você tem bons relatórios gerenciais? Então, mentalmente, você pode até ir ticando aqui, pegar um pedaço de papel, ou mentalmente ticando, poxa, tenho, não tenho, faço, não faço, posso melhorar, já faço, mas posso melhorar, né? Então, assim, a casa está em ordem em termos de informação. Informação às vezes custa, né, pessoal? Pôr a casa em ordem, em termos informacionais, custa, mas eu acho que é o ponto de partida. Enquanto você não tiver a casa em ordem, você não consegue passar para os outros pilares, né? É difícil você avançar para os outros pilares sem ter bons relatórios gerenciais, sem ter sem responder positivamente a essas perguntas. Segundo pilar é a geração de iniciativas de produtividade, né? Primeiro, assim, o tema, ele permeia a gestão, né? Ele existe na sua organização, o tema de produtividade. E aí, se existem iniciativas de produtividade, são feitas por finanças, como sempre, ou é um diálogo com as outras áreas também? Ou só finanças que palpitam nesse processo? Os processos da empresa possuem indicadores e metas de produtividade estabelecidas, né? A gente vai ver alguns exemplos no case que eu vou mostrar mais para frente. Então, tentem mentalmente responder essas perguntas e podem colocar comentários no chat para a gente poder bater um papo, interagir, né? Cultura de produtividade. Produtividade é uma atividade contínua na sua organização ou é reativa, né? Momentos de crise, a gente para, né, corta custo e tenta construir programas de produtividade. Existem sessões de brainstorm, né?
de ideias de produtividade estruturadas e contínuas, né, na sua organização? Ou seja, vamos passar para o próximo pilar. Vamos tentando refletir sobre essas questões. Eu sei que são várias perguntas, né? Eu tento pegar uma ou outra e faça algum comentário. Pode fazer algum comentário no chat ou pode fazer alguma pergunta para a gente esclarecer melhor. Nível de sofisticação, né? Primeiro, existe uso de tecnologia? Pessoal, quais são as possibilidades de tecnologia hoje em dia? O céu é o limite, né? Então, quer dizer, você está usando a tecnologia a seu favor, né, para processar essa montanha de dados, provavelmente, que você tem, e produzir boa informação com isso, né? Você tem oportunidade com com essa nova nomenclatura que chegou para ficar, né? Inteligência artificial, né? E automação de processos mesmo, né? O uso de tecnologia a serviço da produtividade, não só para produzir boa informação, mas para, enfim, automatizar alguns processos que você tenha. A tecnologia vai estar cada vez mais na sua pauta, né? Na pauta da indústria, não tem como fugir. Na pauta da indústria, na pauta do ensino. Eu trabalho numa universidade, né? A gente discute tecnologia todo dia agora a serviço do ensino. Tivemos que, né, na pandemia, usar e abusar da tecnologia para poder continuar operando, né? Para uma universidade continuar, vamos dizer, conforme o Felipe comentou, cumprindo a sua missão. A gente hoje faz uso 100% de tecnologia. Os professores estão em casa, remotos, né? E a gente dá aulas online para todo mundo. Então, usa várias ferramentas e a gente foi aprendendo muito, né, ao longo desse percurso, né, onde a pandemia chegou e nos obrigou a usar. Já usávamos, né? Mas não dessa maneira absolutamente generalizada como está agora, né? O campus do INSPER está fechado, né? Quer dizer, você não tem uma atividade presencial ainda lá. Viabilidade, existe frequência no uso de benchmarks, né? Você se esforça para buscar benchmarks, grandes referências, né? Padrões de comparação, né, externos para avaliar nível de produtividade. Daqui a pouquinho, terminando esses pilares, eu dou uma olhada no chat, a gente pode fazer uma sessão das primeiras respostas, acho que é melhor assim, né? Vamos tornar a coisa um pouco mais dialogada, assim eu não faço um monólogo. Visibilidade. As metas de produtividade afetam o modelo de reconhecimento, ou seja, você recompensa os colaboradores em função de atingirem metas de produtividade, né? Existe envolvimento da liderança sênior? Esse talvez seja um ponto fundamental, pessoal. Qualquer programa de produtividade, para que ele possa ter chance de sucesso, precisa do envolvimento da alta gestão, precisa do envolvimento da liderança. A liderança precisa, vamos dizer assim, capitanear, vamos dizer assim, o programa de produtividade, senão ele não vai para frente. Eu não estou dizendo que tem que ser top-down, hein? Que as ordens, estou dizendo que o programa tem que ser liderado, né, pela alta cúpula. E depois, por fim, a última perguntinha aqui. Então a pergunta é, existe envolvimento da liderança sênior? E a última pergunta, o processo de planejamento estratégico da organização identifica iniciativas de produtividade? Então também vem a pergunta, né? Você tem um planejamento estratégico formalizado? Né? Você pensa na sua empresa, o que seríamos daqui a 10 anos? Né? O que seremos daqui a 5 anos? Né? Claro que você pode também pensar no curto prazo, mas eu digo, a estratégia, obviamente, olha um horizonte um pouco mais extenso. E está cada vez mais difícil fazer planejamento estratégico, né? Cada vez mais difícil planejar o futuro dentro dessa perspectiva VUCA, né? O que é o mundo VUCA? Né? O mundo volátil, incerto, né? Ambíguo e complexo. Então, essa perspectiva do mundo VUCA traz uma dificuldade para fazer planejamento. Cada vez mais o planejamento vai ser desafiador, porque o mundo vai mudar cada vez mais e o futuro cada vez mais volátil, o que implica em incerteza, né? Mas não há saída, é preciso planejar, né? É preciso fazer o nosso orçamento, é preciso ter metas, é preciso ter direção. O problema é que a gente vai ter que fazer, vamos dizer assim, a correção de rumos mais vezes, né? Porque
com o mundo VUCA, isso traz uma complexidade maior do que fazer orçamento há 20 anos, talvez. Embora o Brasil sempre foi um país de altas emoções, né? Para quem tem um pouco mais de idade, viveu, como eu viveu já o finalzinho desse processo inflacionário também, fazer orçamento com inflação dos anos 80 e começo dos anos 90, também não era um processo tranquilo. Então, quais são os pilares? São esses 6 os grandes pilares. Vamos tentar agora aterrissar um pouco, né? Deixa eu ver se tem algumas questões. Posso dar uma olhada aqui no chat, né, claro, Sabine, claro, para a gente poder interagir. O Adriano fala, né? DRE por cliente é um CRM com inteligência financeira. Eu gostei da sua analogia, né? Mas é claro que o CRM, né, como uma grande, né, inteligência voltada mais para relacionamento, né, com o cliente, pode ser usado a serviço da rentabilidade de clientes. Mas o que eu falo é você fazer uma DRE mesmo para o cliente. Qual é a receita que ele te traz? Qual que é o custo que você tem com aquele cliente, né? E, eventualmente, você tem ali um retorno sobre o capital investido naquele cliente. Um ROI, né, que a gente chama Return on Invested Capital. É você tentar... eu vou avançar um pouquinho aqui, talvez fique mais claro o que eu quero dizer com lucratividade de clientes, mas é você fazer a DRE por cliente mesmo, né? Ou pelo menos pelos grandes clientes, cliente A, cliente B, né? Para você analisar quanto você está gastando, seus incentivos, se você está dando desconto para quem efetivamente merece, quanto que você está ganhando, né, com cada cliente. Se eventualmente alguns clientes não te custa muito atender, são clientes que eventualmente você tem que repensar a relação, né? Então, lucratividade de clientes é sempre um tema, né? E aí esse tema envolve pricing, por exemplo, que aí envolve política de desconto. Pricing é sempre um tema importante e pouco comentado nas empresas, eu diria, viu? Pricing. Como é que você define preço, né? É só com base no custo que você define preço? Você define preço olhando, eventualmente, seu concorrente, né? Você tem outras metodologias para definir preço. Ou é só pega o custo, coloca ali né, o que a gente chama de um markup, né? Então, a dinâmica de política de preço também envolve esse tema de rentabilidade de clientes. Deixa eu passar mais um pouquinho aqui. Aí tem o case que o professor comentou, é o case da Harvard, que a gente vai comentar daqui a pouco, né? O que são ferramentas de custo básicas para uma empresa de 100 funcionários, né? Olha, as ferramentas básicas é você ter pelo menos uma DRE gerencial bem feita. Quando eu falo DRE gerencial, eu vou fazer o seguinte, eu vou avançar só um pouquinho, Sabine, só para eu poder dialogar um pouco com o colega que colocou a pergunta. Quem é o colega? É o Paulo, né? Paulo, legal. Paulo Tondo. Vamos avançar só um pouquinho? Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Pode avançar, porque daqui a pouco eu vou dar exemplos, né? A gente está no geral, daqui a pouco eu vou aterrissar. Pode voltar por favor. Volta no da Gerdau, por favor. Avança, acho que são 2, avançando 2, né? Isso, podemos parar aqui. Paulo, geralmente, quando a gente fala de rentabilidade, a gente olha uma demonstração, a gente pensa em demonstração do resultado, né? E aí você vai lá, eu peguei a da Gerdau, só por um exemplo de uma empresa de capital aberto, poderia ser uma outra empresa, mas escolhi aqui a Gerdau, até pelo contexto. Essa é uma demonstração de resultado padrão, né? Contábil. Primeira linha, receita, legal. Aí você bate o olho lá, bate o olho na DRE da Gerdau. Você está vendo a receita cair de 2018 para 2019, de 46 para 39? Não, isso já é um ponto, né? Comportamento de receita. Você está olhando o custo ali, também caindo, né? O custo tem uma parte variável, certamente a receita caindo, o custo acompanha. Você está vendo despesa comercial, despesa geral e administrativa? É a típica DRE que vocês provavelmente têm contábil, aquela que o contador envia, né? Aquela que você tem na contabilidade, com base nas regras do IFRS, as normas internacionais de contabilidade.
essa não é aquela com a qual você vai tomar a decisão. Muito fechada, né? Você tem o custo lá, que esse custo aberto, eu preciso abrir esse custo, matéria-prima, mão de obra, todos os meus custos indiretos, né? Separar o que é fixo e o que é variável, para ter pelo menos a minha margem de contribuição ali, por produto, pelo menos, né? E aí, obviamente, você depois tem as despesas. Então, quando eu falo de maior granularidade, agora pode voltar um pouquinho, né? É que essa não é adequada para fazer programa de produtividade, tá claro? Então, quando você fala de produtividade, você tem só... Eu vou tentar só voltar na sequência da minha apresentação, daqui a pouco eu volto na sua questão, tá, Paulo? Quando você faz produtividade, você tem um arsenal enorme de ferramentas. Eu coloquei uma nuvem aqui de ferramenta. Ferramenta de gestão. Isso aqui a gente precisa estudar. Muitos de vocês conhecem essas ferramentas, mas eu digo, a gente precisa mergulhar. Eu assisti um webinar com um diretor da Amazon esses dias, da Amazon, que fala que faz um curso por mês de tecnologia. Ele faz um curso por mês, ele se certifica em todas as tecnologias. Ou seja, eu achei ótimo quando eu vi aquilo, né? Vou divulgar esse webinar para todo mundo. Porque estudar, eu preciso estudar. Eu sou diretor da Amazon e eu estudo todo mês uma tecnologia nova e tento me certificar. Então, assim, para conhecer, para aplicar a ferramenta, às vezes eu preciso me debruçar, treinamento, capacitação, né? Livros, vou deixar alguns livros para vocês aqui. Orçamento base zero, né? Uma baita ferramenta para fazer produtividade. Dá um trabalho danado. Orçamento matricial, controle matricial, né? Otimização da logística, margem de contribuição por produto, vou falar de alguns, tá? Centralização de compras, lucratividade de clientes aqui, automação de processo, uso de robô e inteligência artificial, né? Terceirização de serviços ou de atividades, né? Toda a parte tributária, que aqui no Brasil é uma confusão, né? Muita lei, a gente não... Mas tem uma oportunidade de aproveitar benefício fiscal e fazer planejamento tributário, né? Enfim, você tem uma série, você tem um arsenal enorme para fazer produtividade. Mas, enfim, o Paulo pergunta, né? Como é que eu começo a ter uma empresa sem funcionários? Quais seriam as ferramentas? Olha, vamos avançar um pouquinho? Vamos tentar desenvolver um pouco? Então, primeiro, eu não consigo gerenciar aquilo que eu não consigo medir. Então, essa frase do Deming, né? Muitos aqui devem ter estudado em livros de gestão, né? O Deming, um autor importante aí quando se fala de qualidade, né? Enfim. Então, o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E aí que vem a sua pergunta, né? Quais são indicadores básicos para eu poder fazer gestão? Então, quando a gente fala de produtividade, a gente tem que pensar, né? Esse webinar, obviamente, não dá para eu fazer uma mini consultoria para cada um de vocês, eu tenho que dar algumas mensagens gerais para que vocês possam aproveitar, né? Mas o que é produtividade? Produtividade é uma relação entre produto e recurso, né? Ou que a gente fala de input e output, né? O que você colocou de recurso, você está retirando, assim, grosso modo. Então, você tem alguns indicadores na indústria, você pode fazer vários quocientes, vários ratios, né? Que a gente costuma dizer em inglês, mas que eles façam sentido para o seu negócio, né? Eu coloquei alguns exemplos aqui de um livro que eu vou depois indicar para vocês. Número de peças aprovadas por horas homem. É um quociente que faz sentido para um determinado modelo de negócio. Coloque aí no chat aí, vamos participar. Que quociente faz sentido para o seu modelo de negócio? Traga para eu ver um pouquinho. Podem pôr no chat aí para depois a gente comenta. Segundo, esse aqui é da Ambev, por exemplo, né? Não é da Ambev, né? Porque o livro é geral. Mas, número de hectolitros de cerveja engarrafada por quilo de malte. Ou seja, input e output, né? Número de... Aí vamos pegar um outro ramo aí já fora da indústria. Mas que também pode ser, né? Pode ser adaptado. Número de boletos de cobrança emitidos por horas de processamento, né, da máquina. Então, é sempre criar indicadores e ter criatividade.
Quando a gente faz consultoria, a gente às vezes pega uma empresa bagunçada, começa a montar os relatórios, começa a estudar o modelo de negócio, começa a trazer indicadores que façam sentido, né, para aquele modelo de negócio. E aí o empresário vai vendo, né, as coisas acontecendo e fala, poxa, só organizando a informação e criando alguns indicadores eu já consigo verificar alguns gargalos, consigo eventualmente atacar temas de produtividade, né? Pode passar, por favor. Então, assim, essa casa em ordem é importante. E aí vem até um pouco da resposta para a sua pergunta, né? Qual é, vamos dizer assim, a missão e a visão, né, da sua empresa? O que você quer de maneira geral? A missão, geralmente, ela é ampla, né? Peguei só um exemplo aqui de um livro que depois eu vou indicar para vocês. Ser a melhor empresa nacional do setor, atingindo 1 bilhão de faturamento até 2015. Então, talvez aqui tenha uma estratégia migrando crescimento, faturamento. E aí, crescimento com qualidade, hein? E aí você desdobra isso em objetivos. Veja, produtividade não envolve, eventualmente, só aspectos financeiros, embora eu tenha um viés de tratar a produtividade como performance. Produtividade é performance. Isso, muito bem, ó. O Carlos, né? O Carlos está trazendo aqui alguns indicadores de produtividade. Perfeito. Então, veja, aumentar a rentabilidade. Vamos pegar objetivos práticos. Aumentar a rentabilidade. Qual indicador? Posso usar o EBITDA, né? Posso usar a margem de contribuição. Posso usar a margem operacional, que seria próximo da margem EBITDA, né? Então, rentabilidade, lucratividade, eu tenho que atacar a DRE. Eu tenho que atacar linha por linha a demonstração do resultado. Tem que olhar qual é a agenda por trás da DRE. Eu vou comentar essa agenda daqui a pouco, tá? Quando eu falo de liquidez, já é um outro tema. Tudo bem, conversa um pouco com a DRE, porque acaba impactando, mas impacta mais o balanço patrimonial, né? Estou falando de prazo médio de recebimento, ó, PMR, tá vendo? Isso impacta a liquidez, né? Porque aí você vai vender e não vai receber. Vai impactar a questão do seu fluxo de caixa. Prazo médio de pagamento ao fornecedor, do outro lado, né? Recebimento de cliente, pagamento ao fornecedor. Fidelização de clientes, né? Meta de fidelização de clientes. Aqui esse indicador em inglês seria como se fosse nível de serviço, tá? Nível de serviço, Service Level Agreement. Aí você tem indicadores de eficiência logística, né? On time, in full, garantir qualidade dos processos em relação à reclamação, saque, né? E gestão de pessoas também. Veja, não é só finanças, né? Você tem a parte de finanças, mas também tem métricas associadas à gestão de pessoas, à gestão da qualidade, né? Logística, clientes, o marketing, né? O marketing tem como foco, né, a questão da centralidade do cliente. Vocês devem ter... o IEL fez, né, um webinar com o professor Silvio Laban também, né, Sabine, que nosso professor de marketing, né? Centralidade no cliente. Isso, Paulo, é um scorecard, exatamente. Qual que é o seu scorecard? Essa que é a reflexão, né? Que indicadores fazem sentido para o meu negócio? Eu mostrei alguns, né? Vamos passar para a gente falar um pouco dessa agenda, né? Por exemplo, quando a gente fala de DRE, você pode analisar a rentabilidade, não só da empresa como um todo, mas tentar trazer para um nível mais granular lucratividade de produto, que é fazer uma DRE por produto, fazer uma DRE por cliente, uma DRE por segmento, né? Você pode explodir isso. E aí, claro, você precisa ter sistema, você precisa ter gente, né, que possa produzir esse tipo de relatório. Isso também custa um pouco. Claro que custa. Dado o indicador, vai custar um pouco. Mas é um projeto que eu considero com VPL positivo, né, no longo prazo. E aí você tem o segundo desafio, né, que é o alinhamento de objetivos e indicadores. Acabei de mostrar no slide anterior, né? Você tem que ter o tema, qual que é o objetivo, é melhorar a qualidade, logística, é finanças, é liquidez, são pessoas. O colega trouxe você se referia ao Balance Scorecard, né? Tem aquelas dimensões todas. Exatamente isso, né? O Balance Scorecard lá do Robert Kaplan,
e do Norton, né? Lá, o modelo desenvolvido no início dos anos 90. Lá. E aí você tem os processos contábeis e as demonstrações contábeis, mas aquilo que eu falei, demonstração que o contador envia não é uma boa demonstração para tomar decisão. A gente precisa ter relatório gerencial, bons sistemas, e vou dizer mais, viu? A planilha em Excel funciona muito bem em algumas circunstâncias, tá? Não precisa ter, eventualmente, um grande ERP ou um grande sistema de informação gerencial. Às vezes, para começar, uma boa planilha em Excel ou alguma macro, alguma coisa, funciona bem. E, claro, conforme você vai evoluindo, você vai migrar para um sistema mais parrudo, né? Mas eu digo, tem muita empresa grande que eu prestei consultoria ou atuei, que fazia muita coisa ainda em Excel. Claro que chega um momento que você precisa juntar tudo isso, né? A empresa, às vezes, tem essa memória de sistemas antigos que depois dá um trabalho danado para você trabalhar esses dados, né? Podemos avançar. Só vão me policiando aqui no horário, vocês sabem que o professor fala bastante, né? Mas a gente não vai precisar correr, eu vou só dar mais algumas dicas, a gente vai discutir o case, eu vou deixar algumas mensagens finais para a gente poder discutir. Então, assim, quando a gente fala de produtividade e performance, a gente está falando de lucratividade, né? E aí eu falei, você pode ter lucratividade olhando a empresa como um todo, os segmentos, né? Segmentos de atuação, lucratividade por produto, lucratividade por cliente, né? Vamos passar. A Gerdau eu só mostrei que essa é do contador, né? Essa é aquela que não me dá granularidade. Podemos passar. Qual que é a agenda aí da DRE? É tentar, quando a gente olha a produtividade, é tentar, para cada linha da demonstração do resultado, identificar os temas e uma agenda, né? Na primeira linha, qual que é a agenda da receita, o nosso top line? É o nosso market share, né? Se está ganhando ou perdendo share. O volume, claro que tem a ver com market share, né? Se eu estou ganhando ou perdendo volume. Pricing, né? Política de preço. Na segunda linha do custo, aquisição de insumos, né? Toda a relação com a cadeia de suprimentos. Quando a gente desce ali para as linhas de despesa com pessoal e despesa com vendas, eu estou falando de estrutura organizacional, estou falando de como eu incentivo a minha força de vendas, né? Estava discutindo isso numa aula ontem, né? Você tem lá produtos com margem de contribuição maior, com margem de contribuição menor. Como é que eu incentivo a minha força de vendas? Quais são os mecanismos que eu tenho para poder incentivar a minha força de vendas a atuar nos produtos com margem de contribuição maior? São aqueles que contribuem mais para que eu cubra os meus custos fixos, não é assim? Enfim, é tentar definir uma agenda de produtividade, né? Daqui a pouquinho eu respondo as questões do chat. Deixa eu só avançar um pouco aqui para a gente cumprir a nossa agenda. Então, um exemplo, né, de granularidade de dados, eu gosto muito do tema de lucratividade de clientes. Quais clientes são responsáveis pelo lucro da empresa? Quais clientes devem ser priorizados? Esse é o ponto central, né? O que fazer para aumentar a lucratividade de clientes que geram prejuízo ou margem muito baixa para a empresa, né? Vamos lá. E aqui tem um exemplo de um processo de mensuração de resultados aqui para o cliente. Depois eu vou indicar essa bibliografia para vocês, um livro do professor do INSPER, né? Que fala, né? Separar os clientes por categoria ou por canal, né? Vocês devem já ter tido algum webinar sobre essa questão do omnichannel, né? Recalcular as margens, né? Para cada cliente. Olhar a política de desconto, né, que você dá para cada cliente, e assim por diante. Então, você tem aqui só um exemplo mais geral, né, onde você faz uma ação e uma análise, um diagnóstico de rentabilidade olhando o cliente. Vamos lá. Deixa eu comentar rapidamente sobre um case que, eventualmente, teve um primeiro momento que tentou fazer um programa de produtividade, não deu certo, e um segundo momento que deu certo, né? Então, vantagens de um processo estruturado de produtividade. Então, só retomar a nossa agenda. No começo eu falei o quê? Dos pilares de um programa de produtividade, né? Formalização, cultura, sofisticação, link com estratégia.
Depois eu falei das ferramentas, né? Poderia ficar aqui, a Sabine vai pegar no meu pé, poderia ficar aqui a vida inteira falando das ferramentas, destacando como é que usa cada ferramenta. Mas nosso objetivo aqui é provocá-los, né? As ferramentas estão aí. Vamos mergulhar e vamos tentar usá-las da melhor maneira possível para gerar produtividade. Mas esse aqui é o case do Einstein, a gente pode passar. Eu sei que não faz parte da indústria, mas é um case muito legal vamos dizer assim, pelo contexto, né? Que também pode se aplicar à nossa organização, seja na indústria, seja no varejo. É o primeiro momento que o Hospital Albert Einstein tenta fazer um programa de produtividade. Primeiro momento da mudança, então, lá 2005, redução linear do quadro de funcionários, que é linear. Vamos cortar 10%, tá certo? Vocês já viram isso? Cortar 10%? Linear, compartilhar recursos de enfermagem com outras áreas, tudo mais. Processo implementado de cima para baixo, sem compreensão e concordância dos níveis de liderança, baixo grau de envolvimento dos colaboradores. Esse é um artigo que a Sabine pôs, leiam com calma depois, para vocês terem contato com esse case, muito legal, e tentar não fazer o que foi feito no primeiro momento, tentar fazer o que foi feito no segundo momento. Segundo momento, vamos lá. 2011. Mapearam fluxo do paciente, desde o momento da entrada até o momento que ele tem alta.